Capítulo 20. A fuga. Percorrer o caminho engendrado, cada qual cumprindo o seu papel no plano de fuga. A saída de Leandra estava marcada para o próximo domingo. Ela fez a última refeição no convento antes de se recolher. Observou a lua posta no céu negro, prescostou-lhe a face alva, e quando mais se aprofundava nela, maior lhe parecia. Não revelava incomodar-se por estar ali, cravejada na imensidão como pérola solitária. Não aparentava sentir frio no berço prateado da noite. Estava lá, altiva, assistindo a tudo com a mesma empáfia de sempre. Ou bastava-se, ou, alheia, estava deserta. Balbuciou a lua um lamento. Conta-me como suporta a solidão sem perder o viço? Poderia jurar ter ouvido a resposta, quase silenciosa, que saiu de suas crateras. Regala-te do teu cajado. O monte atravessará com ele, irá te apartar da mata ríspida. Servirá de esteio à tenda rota, que lhe protegerá na intemperança. No entanto, lança-o ao lume na noite fria. Prescindirá dele, por certo o lamentará. Olhou de redor, nada viu. Estaria a ouvir vozes? Teve ímpetos de correr e colocar no papel, registrando aquilo que mais lhe parecia uma citação. Estava feita aquela linguagem. Jesus falava assim aos seus apóstolos, mas nunca havia refletido muito quanto ao significado daquelas palavras, que lhe pareciam rebuscadas. Muitas foram as traduções da Bíblia, acréscimos e decréscimos de palavras empoladas. Mas Jesus era simples, falava às multidões compostas de cegos, estrupiados, desprovidos de títulos e ostentações. Uma emoção nova envolveu seu coração. Sentiu vontade de gritar de alegria, mas tinha os seus pés atados àquela realidade. Dentro de si vivia também um moribundo que falava alto. Tire-me logo daqui, antes que eu morra. Já não sofri o bastante? Os conflitos íntimos têm a estrutura de um coral de 1000 vozes, em que não há respeito nem sincronia. Todas entoam um canto confuso por vozes alternadas. É mais fácil atender aquele grupo que grita mais alto. Quando não há regente, ganha quem der mais gravidade à voz. As vozes do céu são suaves, delicadas, não esbravejam, não se contrariam, sugerem apenas. As vozes da terra são fortes, imponentes e imperativas. Evangelizar-se significa aprender a ouvir cada voz e estabelecer a perfeita sintonia entre elas. O iniciado começa a ser o regente da própria vida. Foi para o quarto, acomodou os livros, acariciando-os em despedida. Fitou a vela que engrossava o próprio corpo com as ceras derretidas, ganhando um amarelo cada vez mais sujo. Precisava daquela chama bruxuleante para trazer-lhe a sonolência. Aquele despertar não teve badaladas. Ouviu as pancadinhas na porta, vindas das mãos da irmã Clarice. Leandra, trouxe as suas roupas, apronte-se e esteja na recepção em 30 minutos. Arrastou a mala, largada ao beiral da porta, para dentro do quarto. Lá estavam suas roupas, há 2 anos adormecidas. Sacudiu alguns vestidos e escolheu o amarelo. Banhou-se. Ajeitou como pôde os cabelos, isso já sabia fazer instintivamente. Percorreu aquele quarto com os olhos pela última vez e desceu. Gomes estava lá. Pegou-lhe a mala e beijou-lhe o rosto. A irmã Clarice a chamou. Já ia me esquecendo. Tome. Agora que sabe ler. Entregou-lhe o livro que havia ganhado de seu pai. Leandra agarrou-se a ele, abriu a capa e dessa vez pôde ler o título, O Sermão da Montanha. Abraçou a irmã Clarice, que lhe oferecia um sorriso. Obrigada, irmã, por tudo o que aprendi aqui. Acalme-se, ainda aprenderá mais. Lembre-se de que voltará em alguns dias. Mesmo assim eu agradeço. Virou-se e subiu na carruagem. Percebeu tratar-se de outra diligência, mais moderna do que aquela que utilizava antes, na fazenda. Os cavalos saíram ao comando de Gomes. Em alguns minutos margearam um monte, alcançando um planalto onde pôde avistar um mosteiro,
que, no verde, foi se transformando numa mancha cor de barro. Logo ganharam a via principal, atravessaram o centro urbano até chegarem num bairro isolado. Pararam em frente a um sobrado. Das duas janelas, que se assemelhavam a dois grandes olhos, podiam-se ver duas moçoilas em risinhos, que desceram ao verem a carruagem estacionar. Curiosas, pararam na frente da diligência e alongaram as pestanas para Leandra. Olá, muchachas! Como prometi, vim cedo. Gomes saltou, deu a mão a Leandra e foi dizendo: Essa é Leandra, minha prima. Ela olhou para ele sem saber por que continuava a dizer isso, mas correspondeu ao sorriso das moças. Prazer, meu nome é Lucélia. O meu é Isadora. Bem, o meu nome o primo já disse. Prazer. Vocês moram aqui? Uma olhou para a outra e gargalharam. Lucélia respondeu: Sim, aqui fazemos de tudo. Moramos, trabalhamos. Vamos entrar. Foram ajudando com as coisas, deixando os dois para trás. Prima, aqui será o seu novo lar. Já acertei com Dona Cássia a pensão. Não terá que trabalhar como as meninas. Nem de longe, aliás. Até que eu arrume coisa melhor. Gomes, por que insiste em me apresentar como prima? Já saímos do convento. Leandra aguardou até que ele lhe desse uma resposta. Vamos deixar assim, ajudará nas tratativas. Estamos fechando um negócio? Diríamos, para que não seja um negócio. Riu só com os dentes e avermelhou-se. Vendo a contrariedade da moça, tentou amenizar. Disse a dona Cássia que você é uma prima, que ficou órfã e precisa de um lar temporário. Não disse de quem é a sobrinha, para que não descubram o seu paradeiro. Vou pagar pela estadia, logo ficará num dos quartos de hóspedes. Lá ninguém vai molestá-la. Só lhe peço que se recolha cedo e não saia do quarto durante a noite por nenhum pretexto, está bem? Tem experiência em não sair do quarto. Tirou-me de uma prisão para outra, por acaso? Confie em mim, as meninas são boa gente, e Dona Cássia me deve favores. Fará o que eu pedir, vai protegê-la. Proteger? Do quê? O capataz não era dado a explicações. Puxou-a pelo braço, para dentro da casa e foi resmungando. Vamos, Leandra. Tirei você de lá, não foi? Se dê por contente, ou prefere as missas? O interior do sobrado era todo rosado. Logo na entrada, passado o saguão, rico de espelhos e chapeleiras, avistava-se uma ampla sala com estofados confortáveis, feitos de estampas coloridas que se desbotaram pelo uso, mas vivazes, graças aos filetes dourados. Tapeçarias e cortinas se espalhavam pelo interior da casa, dando-lhe maior aconchego. Na indumentária do edifício, impregnado, percebia-se um cheiro de alcatrão, ali acomodado pela falta de sol. Venceram a sala de estar, chegaram a uma sala menor, onde garrafas se ladeavam inertes, como morcegos no interior de uma caverna, velados por uma cristaleira, louças e requintados copos para as mais diversas ocasiões. Quebrando o silêncio da sala, Gomes foi bradando enquanto puxava a jovem. Dona Cássia, avistaram uma senhora, um pouco cheia nas formas, mas alinhada em belo vestido. Ela sorriu ao vê-lo. Deu a impressão de esticar-lhe os braços, depois os recolheu, ao ver-lhe a companheira. Essa é Leandra, de quem lhe falei. Dona Cássia manteve o sorriso. Que linda moça! Soube do ocorrido. Lamento muito, querida. Leandra já não sabia dizer dos ocorridos. Sentia-se fazendo parte de uma lenda imaginada por Gomes. Simplesmente concordou com os olhos, o que os lábios cerrados não ousaram desmentir. Prazer, Dona Cássia. Bela casa sua, parece um hotel. Quase isso, minha filha. Recebemos todas as noites. Deixamos a sociedade de Sevilha mais alegre, isso eu garanto. Leandra já ia se alongar nos questionamentos, mas foi interrompida por Gomes. Minha prima é muito curiosa, mas já lhe alertei para permanecer no quarto. Norma da casa para os hóspedes. Eles não participam dos saraus, não é, Dona Cássia? A senhora parecia não querer contrariar Gomes em nenhum aspecto.
confirmava suas afirmações, mesmo antes dele concluí-las. Parecia um teatro de improvisos. Assim, Gomes foi dando linha às suas divagações, que a ele pareciam sair de sua boca e imediatamente serem processadas por um moinho mágico, saindo na outra ponta como o mais puro néctar. Já disse a Leandra que aqui será seu abrigo temporário. Assim que eu conseguir um dinheiro que estou esperando, providenciarei coisa melhor. Nesse ponto, Dona Cássia parou de concordar com a cabeça, olhou para ele, desconfiada. Por acaso planeja comprar alguma propriedade, Gomes, e nos privar de suas visitas costumeiras? Isso é assunto meu, não acha? Ela apaziguou os ânimos. Bem, o tempo se encarregará dos fatos. Vamos acomodar Leandra, falou ela, mudando de assunto. Subiram 2 lances de escada. O seu aposento aparentava ser o mais alto. A porta do cômodo abriu-se num sorriso, como se pudesse prever a sensação que causaria aos visitantes. Mimoso quarto, decorado com bom gosto e zelo. Para a cama dispuseram um nível tule, como cortina aberta para um espetáculo. Na cabeceira, um criado mudo acomodava uma delicada lamparina, que se assemelhava a um frasco de chapma, adornado com uma cúpula de resina vermelha e verde. Cômoda de madeira trabalhada, paredes forradas e teto desenhado com gesso. Havia camisas e calças masculinas no armário, cuidadosamente engomadas. Que lindo, nem parece um quarto de hóspedes, admirou-se Leandra. Um hóspede especial morava aqui, mas um dia teve de ir embora. Dona Cássia alisava a cama enquanto falava, como se acariciasse um passado distante. Agora será seu quarto. Espero que seja feliz aqui. Gomes observava as duas da porta. De repente, deu-se conta da hora. Agora vou deixar vocês conversando. Preciso voltar à fazenda. Mas, antes, quero mostrar uma última coisa. Abriu a janela e mostrou-lhe uma nesga de telhado que se esplanava, formando uma sacada. Aqui é um ótimo lugar para ver estrelas. Sei que gosta. Suba aqui, disse, dando-lhe calço. Realmente, dá para ver bem a abóbada celeste. Ele a recostou na parede externa, fugindo da vista de Dona Cássia, pressionando seu corpo contra o dela. Aproximou os lábios do seu rosto e sussurrou: Volto à noite para vê-la. Capítulo 21. A Casa das Acácias. A jovem acompanhou Dona Cássia ao mercado. Queria ser útil e, desse modo, também saber das coisas. Olhava ao redor enquanto descia uma alameda cercada de arbustos. Alguns carreavam delicadas flores que, exibidas, atraíam minúsculas borboletas de diversos matizes. Sentia um vento novo lhe animar a alma liberta. Andar pelas ruas é um gesto simples, que pode ganhar significados novos conforme as experiências que travamos na vida. Encorajou-se a discorrer sobre suas dúvidas com a senhora, que aparentava receptividade. É muito bom ser recebida em seu lar. A senhora abriu um sorriso, enquanto buscava o melhor da calçada para atravessar. Alcançaram a outra margem da arruela e ela foi assuntando. Desculpe-me a indiscrição. O Gomes me disse que a senhora cuida sozinha dos negócios. Dona Cássia confirmou, piscando repetidamente os olhos. E a senhora não tem família? Um leve amarelo repousou nas bochechas salientes da senhora, que fez algum esforço para manter a amabilidade. Minha família é composta por aqueles que moram na Casa das Acácias. Como percebeu que Leandra continuaria perguntando, tentou ser mais convincente. Você é jovem, perceberá que, quando não se nasce numa família de posses, a vida é muito dura com a gente. Temos de ganhar o sustento numa sociedade preconceituosa e hipócrita. As mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens de se desenvolver, e aquelas que alcançam a instrução, se quiserem trabalhar, serão vistas com maus olhos. Isso se conseguirem trabalho digno, só nos resta o casamento. Do contrário, temos de não ligar para as más línguas. Aquela concepção de vida foi articulada como um pacote pronto, cujo conteúdo não se escolhe em porções, se aceita ou recusa-se.
Leandra ficou digerindo aqueles conceitos. Ela aprendera cedo a dureza da vida, mas guardava numa caixinha secreta uma coletânea de sonhos, pronta para o uso. Bastava romper o lacre. Em seu ponto de vista, o problema era justamente de oportunidade. Ficou pensando sobre as provas que atravessara aquela mulher madura para chegar àquelas convicções. Entraram no mercado. Mal ingressaram e depararam-se com duas senhoras que faziam acompanhar de um criado para carregar-lhe os pacotes. Ao vê-las, Leandra lembrou-se do porta-altiva de sua tia Leonor. As duas voltaram-se discretamente uma para a outra, indicando Dona Cássia com os olhos, e por vir mais atrás, Leandra pôde ouvi-las dizer: "Essa é a chamiceira da Casa das Acácias." Dona Cássia foi entrando indiferente. Parecia não perceber que era o centro das atenções. Escolhia os suprimentos com tranquilidade. Cumprimentou o dono do armazém. Ele enrubesceu e soltou um buenas por baixo dos olhos, que buscavam a aprovação dos circundantes. Ela exibiu-lhe o monedero. "Quanto lhe devo?" Pagou o cobrado, ergueu os pacotes e deu de ombros. A jovem, que tudo observava intrigada, pôde perceber que, na saída, o dono da venda alongou os olhos para si, dando um sorriso malicioso. Percebendo a venda vazia, ele arriscou: "Dona Cássia." Ela voltou-se para ele lá da porta. "A bela moça trabalha para a senhora?" "De modo algum, senhor Irineu. Ela é minha sobrinha." "Ah, que pena!" riu-se. As duas foram carregando as sacolas. Dona Cássia, de relance, observava Leandra, como quem cuida da pressão de uma panela. Ela articulava os questionamentos e, por fim, inquiriu: "O que é uma chamiceira?" "Onde ouviu isso, menina?" "Na venda. Aquelas senhoras se referiram assim a você." Dona Cássia gargalhou em desforra. "São duas mal-amadas aquelas." Lembrando-se das ponderações de Gomes, tentou remendar: "Leandra, como eu lhe disse, as mulheres que têm o seu próprio negócio são mal vistas pela sociedade. Chamiceira é mulher de má vida." Elas se portavam como minha tia Leonor, olhavam-nos de cima. "Acaso trabalhar não é digno?" "É o que eu digo, trabalho é trabalho. Nossos clientes vêm buscar na minha casa o que não acham em suas casas." Leandra intrigou-se ainda mais. "Dona Cássia, o que eles vêm buscar na sua casa?" "Diversão, alegria, música, liberdade. Essas mulheres são cheias de pudores e são umas infelizes. Prendem seus maridos, lamentam-se da vida o tempo todo. Não há homem que aguente isso, minha filha. Aprenda comigo." A Casa das Acácias empregava muitas moças. Algumas acordavam cedo e ajudavam nos afazeres e no preparo das refeições. Os rapazes ajudavam nos trabalhos mais pesados. Outras, que trabalhavam durante a noite, acordavam mais tarde e se entretinham em outras atividades, dentre elas a dança. Quando percebeu haver ali um grupo de bailarinas que ensaiavam à tarde as suas coreografias, admirou-se e acercou-se delas, querendo, de algum modo, interagir. Dona Cássia, vendo, alertou-a: "Não deixe o Gomes perceber suas intenções, ele vai ralhar comigo." "Pode deixar, Dona Cássia. O Gomes sabe de minha paixão pela dança." "O Gomes não sabe dividir quando o assunto é paixão." Disse isso sentenciando. Leandra sorriu e deu de ombros, empolgada com a música. Lucélia, percebendo o interesse pelo ensaio, chamou-a para o tablado. "Venha, Leandra, ensaiar com a gente." Em 2 tempos ela subiu, colocou de lado as chinelas e foi se deixando levar pela música. Quem pudesse crer em musa, fadas ou doentes, saberia que, ali se somava às forças da bailarina uma energia invisível e talvez atribuísse a essas figuras alguma intervenção. Foi assim que as meninas reagiram ao estilo diferente de dançar da jovem. Ela ria empolgada. "Eu amo dançar, sinto-me verdadeiramente livre quando o faço. Se fechar os olhos, então nem pareço pisar o chão. Mas aprendi com as ciganas que na dança, música ou qualquer forma de expressão, para que haja essa energia diferente, temos que aprender a liberá-la.
Percebendo a curiosidade alastrada em torno de si, deu mais ênfase à sua história. Disseram-me que existe um estágio da dança em que a bailarina abstrai-se dos 5 sentidos, concentrando-se unicamente nas batidas da canção. Latente nas notas e nas letras, reside o sentimento que as concebeu. Ele se combina com a energia do intérprete e soma-se com as emanações da plateia, causando a sensação de unicidade. Todos, artista e público, formam uma sintonia, conjugando-se. Assim podemos fazer com todas as forças da natureza. Não somos um só. No palco, somos a representação de todas que estiverem formando a conexão. Nossa, nunca havia pensado nisso, estranhou Isadora. Você podia nos ensinar, Leandra. Imagine se o Gomes vai deixar, ponderou Lucélia. Mas acaso ele tem de deixar? Indagou Leandra. Mais um motivo para eu trabalhar com vocês. Assim, posso me sustentar sozinha. As meninas se olharam admiradas. Leandra, você não vai querer trabalhar conosco. Isso não é vida para você. Ao que parece, você tem instrução e Gomes não nos diz direito, mas faz planos a seu respeito. Ela parou e refletiu. Está bem, vou conversar com Gomes, devo isso a ele. Quando a noite foi se aproximando, todas as dançarinas buscaram os aposentos, dedicando-se à produção. Banhavam-se nas essências perfumadas, escolhiam os vestidos e adornos. Leandra vibrava com os preparativos. Aprendeu a se maquiar com Carme, que detinha a técnica e um impecável estojo com os melhores apetrechos de toucador. Brincos, colares, pulseiras, luvas, ligas, aparatos de todas as formas e cores. Os armários se abriam, exibindo uma parafernália que garantia novidade para cada noite. E, como num camarim, as beldades se atropelavam diante dos amplos espelhos. Dona Cássia entrou na sala de trocar e foi buscando a nova moradora. Corra, Leandra, o Gomes está chegando. Arrancou a moça do meio das plumas que enfeitavam seu pescoço, depositou-a em seu quarto, alertando-a: seja discreta com ele, diga que estava lendo ou coisa assim. Dona Cássia, parece que tem medo de Gomes? Medo não, respeito. Ela ficou andando de lá para cá, sem entender nada, até que ele abriu a porta do quarto. Estava me esperando? Sim. Que bom, o que fez hoje? Sem saber o que dizer, disse o mínimo. Nada demais. Fui ao mercado com Dona Cássia. Está louca, Leandra? Quer ser vista pelo seu tio? Mas ele não está viajando? Bem, está, mas alguém pode reconhecê-la e contar para ele. Aí ele vai obrigá-la a voltar para o convento. Tem razão. Pode ser que o faça. Ele tem direito sobre mim, não é? A menos que você se case. Ela desatou a rir. Imagina, Gomes, eu me casando. Não penso em se casar? Até penso, um dia. O rapaz externou certa contrariedade, mas prosseguiu. Deixe isso pra lá. Eu vim aqui agora para ficar com você. Da forma como disse, causou-lhe um certo temor. De repente, percebeu que estava trancafiada num quarto, sozinha com um homem, aquele mesmo que lhe impusera um pacto na sala de visitação do convento.